Bom, gente, dando prosseguimento ao curso, hoje vamos falar sobre os planetas internos do Sistema Solar. Quais são eles? Bom, os planetas internos são os rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, como vocês veem na figura aqui abaixo. Somos nós, essencialmente. Vamos começar fazendo um diagramazinho para mostrar as propriedades comparativas dos planetas telúricos, que são os internos, né, os de tipo rochoso, e os planetas jovianos, os planetas externos, os gasosos. Bom, os telúricos têm superfície sólida, uma crosta, né, feita de materiais rochosos, onde predominam os óxidos, o silício, o ferro, o próprio oxigênio, magnésio, níquel, enxofre. Todos eles têm núcleo rochoso, de ferro e níquel, no caso da Terra. Eles têm alta densidade, têm densidades da ordem das 5 gramas por centímetro cúbico ou 5 toneladas por metro cúbico. Todos eles têm mais ou menos a mesma densidade. Tem poucos ou nenhum satélite. Tem crateras de impacto, todos eles têm crateras de impacto que se pode ver nas observações. E tem vulcões. Bom, Mercúrio não tem vulcões, mas Vênus, a Terra e Marte têm. A mostra de atividade vulcânica. Os jovianos, por outro lado, não têm crosta sólida. Os jovianos são basicamente gasosos na sua superfície. Isso não quer dizer, atenção, isso não quer dizer que eles sejam uma bola de gás. Tem gente que pensa isso. Não são, não. No caso dos gasosos, existe uma superfície externa, um envoltório externo gasoso. À medida que uma sonda baixe na superfície dele, vai encontrando densidades cada vez maiores, 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 até que o material passa do gasoso para o líquido, pastoso e sólido de uma forma progressiva. Eles são compostos basicamente pelo material que compõe o Sol, hidrogênio e hélio. Tem núcleo rochoso, mas o núcleo deve ser bem pequeno, é o que as sondagens mostram. São muito grandes em termos de tamanho, né? Todos eles são muito maiores que os planetas rochosos e têm baixas densidades, densidades da ordem da densidade da água, da ordem de 1 grama por centímetro cúbico, e todos eles têm um monte de satélites, todos eles têm muitos satélites. E além disso, todos eles têm anéis. A gente está habituado com os anéis de Saturno, mas vale lembrar que Júpiter, Urano e Netuno também têm seus anéis. Em termos de tamanhos relativos, a figura aqui abaixo mostra claramente isso, né? Bem na esquerda aqui aparecem os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, bem pequenos, e depois os gasosos muito maiores. Como eu falei na aula anterior, Júpiter por si só tem uma massa maior do que a soma das massas de todos eles. Os rochosos todos têm densidade alta, são formados por materiais mais densos. Os jovianos são maiores, de densidade bem mais baixa, como a gente viu. E, bom, Plutão é uma situação intermediária, ele está aqui só para a gente comparar. Os interiores dos planetas internos todos têm o mesmo esquema. Núcleo, vamos ver aqui a Terra. Núcleo, no caso da Terra tem o núcleo interno e o núcleo externo, um manto e uma crosta sólida. Esse mesmo tipo de estrutura se repete para Mercúrio, Vênus e Marte, com proporções um pouquinho diferentes, como a gente vai ver. No caso da Terra, vamos começar com o que a gente conhece bem. Bom, os parâmetros que estão aqui na tabela a gente já viu na aula anterior, não vou me repetir muito. Aqui aparece o período orbital, o período em torno do Sol. Atenção, esse não é o ano trópico, não é o ano do ciclo das estações, é efetivamente o período orbital do planeta. Aqui aparece a bem conhecida inclinação do eixo de rotação em relação ao plano da eclíptica, aos mais ou menos 23 graus e meio. A gravidade na superfície é em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Enfim, as propriedades que a gente bem conhece. E o interior da Terra? Bom, o interior da Terra tem uma parte bem sólida, o núcleo, chamado núcleo interno, que é envolvido por uma parte mais líquida, o núcleo externo, que na verdade é pastosa, né? Essa camada líquida girando dá origem ao campo magnético, é uma camada metálica que gira em rotação em torno do núcleo sólido. O material condutor em rotação, em movimento, é um gerador, né? Basta a gente lembrar das leis lá do eletromagnetismo. Essa é a origem do campo magnético da Terra. Se a gente for olhar esse diagrama aqui, o núcleo interno tem 1.300 quilômetros de raio, né, do centro até o final dele. O núcleo externo
ele começando na borda do núcleo interno até o início do manto são 2.200 km, depois segue-se o manto. O núcleo externo é composto basicamente de ferro metálico, né, porque está submetido a uma pressão muito alta, e outros elementos, com mistura de outros elementos. Já o núcleo interno é composto basicamente de ferro e níquel, submetido a uma pressão tão grande que se torna sólido. Note que a temperatura é muito grande. No centro do núcleo interno, a pressão é extremamente alta, mas, bom, enfim, essa pressão alta faz com que o material se mantenha sólido. Para colocar a coisa em termos comparativos, a pressão lá no centro do núcleo interno é da ordem dos milhões de atmosferas. A temperatura na transição núcleo-manto, aqui em cima, é mais ou menos 3.700 graus, mas lá no núcleo interno vai a 4.500 graus. Isso, para colocar em termos comparativos, é uma pressão cerca de uma temperatura cerca de 1.000 graus mais baixa do que a temperatura da superfície do Sol, que é em torno de 5.700, 5.800 graus. Na verdade, esse valor aí em torno de 4.500 é a temperatura das manchas solares, para a gente colocar em termos comparativos. Ora, subindo a partir do núcleo, em torno do núcleo interno, núcleo externo, está o manto que começa lá na base do núcleo externo e vai até o início da crosta. Se a gente medir de cima para baixo, ele começa mais ou menos com 50 km de profundidade e desce até mais ou menos 2.900 km abaixo da superfície. A espessura da crosta pode variar, ela pode variar mas em números redondos de 5 a 50 km. Nos leitos oceânicos a crosta é bem mais fina. O interessante do manto, bom, o manto é composto basicamente por óxidos e a gente tem a amostra do material do manto nos vulcões, né, o material ejetado pelos vulcões é o material do manto. Dominam os óxidos tanto que quase metade dos átomos que compõem o manto são átomos de oxigênio. A pressão na base do manto, lá embaixo, na fronteira núcleo externo manto, é em torno de 140.000 atmosferas e vai caindo para as regiões externas. Acima do manto está o quê? Está a crosta. A crosta pode ser dividida em dois tipos, né? A crosta oceânica, que tem espessura entre 5 e 10 km, composta basicamente por basalto, e a crosta continental, que pode ter estrutura de 20 a 50 km, que é composta majoritariamente de granito e materiais similares. A crosta oceânica é um pouco mais densa, né, porque o granito é menos denso que o basalto. Vale lembrar que a crosta, vejam, portanto, aqui ela tem espessuras aí entre 5 e 50 km, nos continentes entre 20 e 50. O buraco mais profundo já cavado na superfície da Terra foi cavado na Rússia há umas décadas atrás para fins de pesquisa, tem em torno de 12, 13 quilômetros. Nunca foi feito um buraco mais profundo que isso. Então a gente mal e mal arranha a superfície da crosta. Toda a sondagem do interior da Terra é feita através de técnicas sismológicas, usando atividade sísmica, usando vulcões, usando terremotos para ver como as ondas mecânicas se propagam dentro do planeta. O material da crosta está aqui na tabela. Também ele é dominado por óxidos, tanto é que o oxigênio é cerca de 50%, os átomos de oxigênio são cerca de 50% do total do material da crosta. E na forma de óxidos, né? Óxido de silício, de alumínio, de ferro, de cálcio, de magnésio e assim sucessivamente. E acima da crosta, o que tem? Tem a superfície, tem a nossa moradia. Nós moramos essencialmente na superfície. A gente pode dividir a superfície na parte onde estão os oceanos, né, que contém a água que exposta, que corresponde a 70% da área total do planeta, né, da área da superfície esférica, a atmosfera, evidentemente, e a magnetosfera, onde está o campo magnético. O perfil da atmosfera é bem conhecido, esse não é um curso de meteorologia, obviamente, mas
vamos lembrar, existe um perfil vertical de temperatura bem ilustrativo que mostra como a temperatura evolui a partir do nível do mar para cima, como está mostrado aqui na figura. Lá embaixo, na base da atmosfera, está a troposfera, que é onde nós moramos, essencialmente. Onde se dá o ciclo da água, onde estão as nuvens, onde voam os aviões, é a nossa moradia. Acima está a estratosfera, onde ocorre o espalhamento da luz, que é o componente azul se espalha, né? O componente azul da luz é mais espalhado graças às propriedades da mistura de gases da atmosfera. Isso acontece na estratosfera. Acima dela, lá mais ou menos a 50 quilômetros acima do nível do mar, está a chamada mesosfera, está a camada de ozônio, onde a radiação ultravioleta do Sol é absorvida pelas moléculas de ozônio e de nitrogênio. E lá em cima, a temperatura diminui expressivamente, né? Também nessa região da mesosfera. E lá em cima, no alto, está a ionosfera, que é a parte inferior da magnetosfera, ou seja, é onde estão as partículas carregadas que a Terra recebe continuamente, fundamentalmente do Sol, e são dirigidas para as regiões polares pelo campo magnético terrestre, pelo dipolo terrestre. Né? O campo magnético da Terra é bipolar, né? É dipolar, tem um polo norte e um polo sul, e isso faz com que as partículas carregadas que a Terra recebe do Sol sejam desviadas para as regiões polares. A questão do céu azul, a gente já mencionou isso. Qual é a causa do céu ser azul? Simples, é o espalhamento da radiação, o chamado espalhamento Rayleigh, o espalhamento dos fótons pelas moléculas da atmosfera. No caso do espalhamento Rayleigh, o comprimento de onda da luz é mais ou menos do mesmo tamanho das moléculas do gás, da mistura de gases, né, da mistura de oxigênio e nitrogênio da nossa atmosfera. Isso faz com que o componente azul seja espalhado com muito mais eficiência. Por quê? Vejam aqui, o espalhamento Rayleigh tem essa característica. A eficiência do espalhamento é inversamente proporcional ao comprimento de onda na quarta potência. Portanto, ele é muito, muito mais eficiente para comprimentos de onda menores. Então, o azul é mais espalhado, é isso que a figura aqui mostra, e o vermelho não. O vermelho passa com mais facilidade. O vermelho vem da direção do Sol. E a gente pode ver isso de outra maneira ainda. O Sol é mais vermelho próximo do horizonte. Por que isso? Porque próximo do horizonte, o Sol atravessa uma camada mais espessa de atmosfera. Atravessando, então, uma camada muito mais espessa de atmosfera, é um fator entre 4 e 5, do que se estivesse lá em cima, no zênite, a gente vê o Sol muito mais vermelho. Ou seja, em outras palavras, a gente vê essencialmente a componente vermelha da luz do Sol. As outras componentes, a componente azul, já foi espalhada antes. E existe também, não é só o espalhamento por moléculas que existe na atmosfera da Terra, também existe o espalhamento por poeira. A atmosfera da Terra sempre tem poeira em suspensão. O espalhamento por poeira é inversamente proporcional ao comprimento de onda, ou seja, ele é menos cromático que o espalhamento por moléculas, mas ele também existe. Ok, vista a Terra, vamos passar para o nosso satélite, a Lua. A Lua é bem conhecida, aqui estão as suas características orbitais, a gente já falou delas. A excentricidade é muito pequena, a órbita da Lua em torno da Terra é quase circular, e o plano orbital da Lua em torno da Terra tem uma inclinação de cerca de 5 graus, um pouquinho acima de 5 graus, em relação ao plano orbital da Terra em torno do Sol, em relação à eclíptica. As características físicas da Lua estão aqui, ela tem mais ou menos 1/6 da massa da Terra. A gravidade tem 1/6 da gravidade da Terra, a massa em torno de 1/100, me confundi. Ela é um pouco menos densa que a Terra e um pouco refletiva. Vejam, aqui está o albedo. O albedo da Lua é 0,12. Eu não sei se o conceito de albedo é familiar a vocês. Albedo significa a fração refletida da radiação incidente. Um albedo 0,12 significa que 12% da radiação incidente é refletida e não é absorvida pelo corpo. A gente vai ver posteriormente Vênus. Vênus é muito mais refletivo que a Lua. As temperaturas, aqui na última linha da tabela, as temperaturas variam muito, né? Por que isso? Porque a Lua não tem atmosfera. Então, a face que está voltada para o Sol tem temperaturas que passam dos 100 graus Celsius.
face que está oposta ao Sol tem temperaturas da ordem dos menos 170 graus Celsius. Ela não tem o colchão de atmosfera que a Terra tem. A distância Lua-Sol é praticamente a mesma distância Terra-Sol, né? A diferença é insignificante. A gente falou numa das aulas anteriores, ainda presenciais, de que a distância Terra-Lua é mais ou menos 1/400 da distância Terra-Sol. Então a diferença de distância da Terra e da Lua para o Sol é insignificante. E o interior da Lua? O interior da Lua também tem um esquema núcleo-manto-crosta, só que diferente da Terra. Diferente da Terra, a Lua tem um núcleo muito pequeno, que tem em torno de 300 quilômetros de raio. Tem um manto que é sólido, não é um manto pastoso, líquido, como na Terra. E tem uma crosta que é bem mais espessa. Tem uma crosta com espessura entre 60 e 150 quilômetros, com uma particularidade. A face da Lua, que é voltada para a Terra, tem uma crosta menos espessa, em torno de 60 km. A face oposta à Terra tem uma espessura muito maior, mais de o dobro, em torno de 150 km. Por que essa diferença? As forças de maré são as causadoras. As mesmas forças que causaram o travamento por maré da órbita da Lua em torno da Terra, da órbita síncrona da Lua, né? A Lua tem sempre a mesma face voltada para a Terra em função da órbita síncrona. Essas mesmas forças provocaram essa assimetria na espessura da crosta. Tem os chamados mares. Cuidado que na literatura em inglês vocês vão encontrar Maria. Maria não é nome de mulher. Maria em latim é o plural de mare, ou seja, mar. São planícies formadas por derramamentos de rochas vulcânicas, principalmente de basalto. A superfície da Lua é bem conhecida, basta a gente espiar pela janela à noite, numa noite limpa, e a gente vai ver. Ela tem características bem marcantes que são conhecidas pela humanidade por muito tempo. Tem os chamados mares, né? A gente acabou de mencionar aqui o Mar Ímbrio, o Mar da Serenidade, o Mar da Tranquilidade, onde em 1969 pousou a Apollo 11, primeiro pouso tripulado na Lua. Os mares são então regiões mais escuras visualmente, formadas por derramamentos de lava, e tem também uma quantidade muito grande de crateras. As crateras são crateras de impacto, né? Como a Lua não tem atividade atmosférica, ela guarda todas as suas marcas de impacto. Na Terra é diferente. A Terra também tem impactos, marcas de impactos, tem crateras de impacto. Porém, essas crateras são lixadas com o passar do tempo em função da atividade atmosférica, das chuvas, do vento, da erosão, mesmo da atividade das placas litosféricas, né, do movimento das placas tectônicas. Isso faz com que as crateras na superfície da Terra vão desaparecendo. Apenas como curiosidade, aqui no Brasil, no estado de Goiás, existe o chamado Domo de Araguainha, que é uma das maiores crateras do mundo, tem cerca de 40 e poucos quilômetros de diâmetro. Na Lua não, todas as crateras que estão na Lua, desde que a Lua se consolidou a sua crosta, estão lá. Vejam aqui a superfície da Lua, essa é uma foto histórica, uma foto de 1968, feita pela nave Apollo 8, a primeira nave a circundar por trás da Lua. Tem crateras aí, nessa foto, com diâmetros que variam de 50 a 500 quilômetros, tem algumas características interessantes. Vejam essa primeira cratera aqui em primeiro plano, uma cratera bem grande. Dentro dela tem uma cratera menor, certamente mais recente um pouquinho. Aqui aparece mais marcante ainda, tem uma cratera pequena, razoavelmente profunda, dentro de uma cratera maior. Essas marcas em formas de linha aqui são atividade sísmica, marcas de atividade sísmica na Lua. A atividade sísmica da Lua não é causada por placas tectônicas. A Lua não tem placas, ela é sólida, ela não se move. A atividade sísmica é causada por forças de maré. Essa atividade já foi medida, já foi detectada por sismômetros colocados na superfície da Lua, tanto pelas naves do projeto Apollo dos americanos, como por naves russas nos anos 60 e 70. A origem da Lua, o modelo mais atual, o modelo mais aceito para a origem da Lua, é a origem do impacto. A Lua se formou quando um objeto mais ou menos do tamanho de Marte, ou seja, um outro planeta, colidiu com a Terra quando a Terra ainda estava em formação, quando a Terra não tinha sua crosta
ainda consolidada. Esse corpo hipotético, né, tem um nome, vocês podem procurar na internet, chamado Theia, e da colisão de Theia com a Terra formou-se aparentemente um disco de material ejetado, e desse disco consolidou-se a Lua. Parte desse material caiu de volta na Terra e fez parte da superfície da Terra. Isso aconteceu quando a Terra nem tinha uma superfície totalmente sólida ainda. Mas, se a gente pensar bem, em função desse impacto, a gente pode dizer que mora na versão 2.0 da Terra, já que a Terra original foi destruída pela colisão com Theia quando ainda era recém-formada. Ok, vista a Terra, vista a Lua, vamos passar para Mercúrio, o primeiro dos planetas internos, o mais próximo do Sol. Aqui está ele. Ele praticamente não possui atmosfera, não possui atividade geológica, não possui satélites. As suas características orbitais estão lá naquela tabela que a gente mostrou na aula passada. Em todo caso, vale a pena repetir aqui algumas coisas. A distância ao Sol é mais ou menos 0,4 unidades astronômicas. O seu período orbital, arredondando, é 88 dias. E a sua órbita, o seu plano orbital, é inclinado de 7 graus em relação ao plano orbital da Terra. Não tem satélites. E as características físicas aqui estão. Ele tem cerca de 6 centésimos da massa da Terra, ele é muito pequeno. O raio dele é em torno de 0,38 vezes o raio da Terra. Ele também é um corpo pouco refletivo. O albedo dele está entre 0,11 e 0,12. E o seu eixo praticamente não é inclinado. Olha a particularidade. Ele leva 59 dias para dar uma volta em torno do seu eixo e leva 88 dias para girar em torno do Sol. Então isso deve ser complicado acertar relógios em Mercúrio, né? Porque o dia e o ano são da mesma ordem de grandeza. Cuidado, eu não estou dizendo que o dia solar tem 59 dias, porque o dia solar são 2 passagens consecutivas do Sol pelo meridiano local. O dia sideral em Mercúrio tem 59 dias, a gente já vai ver essa diferença daqui a pouco. Atentem para as temperaturas na superfície. Assim como na Lua, tem uma variação imensa da mínima para a máxima. Mas os valores são ainda maiores porque Mercúrio está bem mais próximo do Sol do que a Lua. A temperatura mínima do lado oposto do lado onde o Sol não incide é menos 180 e poucos Celsius, e a temperatura máxima são 427 Celsius do lado que está exposto ao Sol. Essa imensa variação tem a ver com o fato de que não tem nenhuma atmosfera e o planeta está muito, muito perto do Sol. Então, isso provoca essa variação tão grande assim. O diâmetro de Mercúrio, aqui em cima está ele, aqui está o raio, é menor do que o da Terra, cerca de 40% do da Terra, mas é cerca de 40% maior do que o da Lua. Alguém que caminhasse pela superfície de Mercúrio, o que ele veria? Bom, o Sol é muito parecido com a Lua. Tem crateras formadas por impacto e, como não tem nenhuma atmosfera, essas crateras estão lá desde que a crosta do planeta se consolidou, logo que ele se formou. Existem escarpas, essas escarpas podem ter quilômetros de altura e centenas de quilômetros de comprimento, com cadeias de montanhas, assim como existe na Terra. O tamanho do Sol visto por um observador na superfície de Mercúrio é do tamanho angular do Sol, portanto, é 2,5 vezes maior do que o que existe na Terra. O céu é negro, obviamente, né, já que não tem atmosfera. Mesmo durante o dia, a gente pode ver o Sol aqui e, olhando para o outro lado, ver se as estrelas, porque não tem atmosfera, o Sol é completamente negro, o céu é completamente negro e a luz, portanto, não é dispersada. E, além do Sol, um observador na Lua veria 2 objetos bem brilhantes. Um de cor creme, Vênus, e outro de cor azul, a Terra. A título de curiosidade, aqui, ao lado do nome do planeta, eu coloquei o símbolo do planeta. Cada planeta tem um símbolozinho, um símbolo gráfico, que vocês vão encontrar na literatura. O símbolo de Mercúrio é esse aqui. O símbolo da Terra, voltem lá nos slides da Terra, vocês vão encontrar, é um círculo com uma cruz dentro. E o símbolo da Lua é uma meia-lua, como também está lá nos slides anteriores. A questão da rotação de Mercúrio é bem particular e a gente tem que examinar isso com um pouco de cuidado. A rotação de Mercúrio em torno do seu eixo leva 59 dias, que equivale a 2/3 do tempo que ele leva para dar uma volta ao redor do Sol. Isso coloca
uma situação bem curiosa. Eu vou mostrar uma animaçãozinha aqui, estou abrindo ela. Abrindo. Abriu. Vejam, aqui está, o pontinho preto representa um observador na superfície de Mercúrio. Como o planeta gira muito lentamente, então vejam que para esse observador ver o Sol sobre a sua cabeça, tem que passar mais de um período orbital, ou seja, tem que passar mais de um ano. Vamos ver isso com cuidado, vamos marcar quando que o observador vê os... Aqui, ó. Aqui, ó. Atenção, pá. Aqui, vou deixar o cursor aqui. Aqui o observador viu o Sol exatamente sobre a cabeça. Lá viu de novo, está girando, segue girando. Veja, até ele ver de novo o Sol sobre a cabeça, vai passar muito tempo, mais do que um período orbital. Olha, aqui aparece mais uma vez. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, gente. A diferença entre o dia solar e o dia sideral na Terra é de apenas 4 minutos. O dia sideral na Terra são 23 horas e 56 minutos, o dia solar são 24 horas. Mas como a rotação de Mercúrio é muito lenta, a diferença entre o dia solar e o dia sideral é muito grande. Vamos prestar atenção nisso. Um dia solar é o tempo que o planeta leva para passar, que o Sol leva para passar 2 vezes no meridiano local de um observador. Isso vale para a Terra, isso vale para qualquer planeta. Esse é o dia solar. Como os planetas giram em torno do seu eixo com velocidades diferentes, a duração do dia solar varia muito de planeta para planeta. No caso de Mercúrio, a rotação é muito lenta e a velocidade orbital é rápida, portanto, um dia solar em Mercúrio equivale a 176 dias na Terra. Se isso não ficou claro, voltem na animação e vejam ela de novo. Vejam o tempo que leva para o observador, representado na animação com uma bolinha preta, o tempo que o observador leva para ver o Sol 2 vezes sobre o seu meridiano. Outra coisa para chamar a atenção naquela animação, que eu esqueci de mencionar quando a gente estava vendo ela, é que salta aos olhos o quanto a órbita de Mercúrio é excêntrica. O Sol nitidamente não está no meio. E o interior de Mercúrio? Os resultados sobre o interior de Mercúrio foram obtidos basicamente pela Mariner 10, uma sonda americana que nos anos 70 passou a cerca de 700 metros do Mercúrio, do planeta. O núcleo supõe-se que seja ferro parcialmente fundido em estado pastoso. A densidade é similar à da Terra, em torno de 5,4 gramas por centímetro cúbico. E o núcleo é muito grande. Aqui está um modelo de Mercúrio. Vejam, o núcleo equivale a 75% do raio. No caso da Terra, o núcleo era bem pequenininho, era aqui. Mercúrio não. O núcleo equivale a 75% do raio, a crosta é bem mais fina, o manto é bem mais fino e a crosta a crosta também é fina. No caso da Terra, aqui estão os valores da Terra para a gente comparar, o núcleo equivale a cerca de 16% do volume. No caso de Mercúrio, essa fração é muito maior. Aqui estão os interiores comparados da Terra, de Mercúrio e da Lua. Os tamanhos também aqui estão em escala, né? Mercúrio é bem maior do que a Lua, porém é bem menor do que a Terra. Vejam, aqui está o núcleo interno, o núcleo externo da Terra. Núcleo interno, núcleo externo. O núcleo de Mercúrio é um só e ocupa uma fração muito maior da área do planeta. No caso da Lua, ao contrário, o núcleo ocupa uma fração muito pequena do volume total. A questão das crateras. Bom, assim como a Lua, Mercúrio não tem atividade atmosférica que lixe, que faça com que as crateras desapareçam. Portanto, uma vez construída uma cratera de impacto, lá ela vai ficar. Elas existem de todos os tamanhos, existem catalogadas a partir de algumas dezenas, 100 metros, até as maiores em torno de 1.300 quilômetros. Tem bacias
tem depressões, a bacia Calóris é a maior de todas, tem em torno de 1.300 quilômetros de diâmetro, provavelmente causado pelo impacto de um grande corpo há muito tempo atrás. Uma questão interessante é a questão da água. A gente poderia imaginar que, em função da sua proximidade ao Sol e temperaturas que sobem até os 400 graus, onde o Sol incide, não poderia ter água de maneira nenhuma em Mercúrio. Mas existe. Nos anos 90, os pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, do Caltech, usando radioastronomia, descobriram sinais equivalentes à emissão da molécula de água vindo do polo norte de Mercúrio, o que poderia ser explicado se existisse gelo na superfície ou logo abaixo. Qual é a origem disso? Pode ter gelo em Mercúrio? Bom, pode sim. Por que isso? Por causa da sua rotação. Lembre que a gente falou que o eixo de rotação de Mercúrio é perpendicular ao plano da sua órbita. Uma vez que isso aconteça, o Sol incide nos polos de Mercúrio muito de forma rasante. Ou seja, interiores das crateras que estejam nos polos de Mercúrio nunca vem Sol. E lá nos fundos das crateras dos polos pode existir água. Supõe-se que lá no fundo das crateras a temperatura deve ser da ordem de menos 160 graus, então lá pode haver água armazenada. De onde veio essa água? Assim como a água da Terra, um pouco por evaporação vindo do interior do planeta quando o sistema estava em formação, quando o planeta estava em formação, e outra parte vinda de meteoros. Essa também é a origem vinda de meteoros e de cometas. Essa também é a origem da água na Terra. E aqui terminamos a primeira parte dessa aula.